2 horas da manhã, no dia 3 de janeiro, hora local. Os habitantes de Caracas, na Venezuela, acordaram com a escuridão da noite, iluminada por bolas de fogo e o silêncio interrompido pelas explosões. 2 horas e um quarto antes, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tinha dado a luz verde para o começo da Operação Determinação Absoluta. 2 horas e meia depois do começo propriamente dito da operação no solo venezuelano, Maduro e a sua esposa, Cília Maduro, estavam sob águas internacionais e pouco depois a bordo do USS Iwo Jima. Ora, pouco se sabe, em concreto, sobre a Operação Determinação Absoluta, o que é absolutamente normal. Quando uma missão depende do elemento de surpresa, quase tudo o que interessa fica fechado a 7 chaves: táticas, equipas, equipamento, rotas. O que parece claro é que capturar o Maduro era o objetivo principal, mas não o único. Além de Caracas, também houve explosões noutros pontos do país, como Miranda, Aragua, La Guaira, com um propósito duplo: puxar atenção e meios militares para longe do centro da operação, em Caracas, e, ao mesmo tempo, atingir infraestruturas ligadas a cartéis e a setores do aparelho militar venezuelano. Do que foi divulgado, sabemos também o peso da máquina americana: mais de 150 meios aéreos, incluindo F-18, F-22, F-35, B-1s, EA-18, drones e helicópteros. Um desses meios terá mesmo sido atingido, não se sabe qual, mas mesmo assim a missão continua. O foco principal do ataque terá sido Forte Tiuna, nas montanhas a sul de Caracas, onde Maduro se encontrava nessa noite. Segundo a conferência de imprensa da administração americana, o terreno já estava a ser preparado há meses. Ativos de inteligência teriam infiltrado o país, rastreado padrões e os movimentos de Maduro. O próprio Maduro, segundo essa narrativa, vivia em modo contra-espionagem, não dormia mais de 2 noites no mesmo sítio e trocava de telemóvel com frequência. A operação, disseram mesmo, que estava pronta desde o início de dezembro de 2025, mas ficou em espera por uma janela ideal, sobretudo clima favorável e também minimizar riscos para civis venezuelanos. Essa janela teria surgido na noite de 2 para 3 de janeiro e o resultado, até ao momento em que estou a gravar, é apresentado como limpo em termos de forças americanas, sem baixas e sem relatórios confirmados de mortes civis, embora existam relatos de casas destruídas. Existem sim relatórios de mortos, mas de combatentes ou militares venezuelanos. Na verdade, a vasta maioria são cubanos que fariam parte da proteção pessoal de Maduro. Há ainda um outro detalhe que vale ouro para a leitura estratégica. A Venezuela tinha recentemente gasto cerca de 2 mil milhões de dólares no sistema russo S-300, supostamente para impedir que qualquer força aérea ganhasse controle do céu. Na prática, foi um travão que não travou absolutamente nada. Parte da explicação pode ser a geografia venezuelana. O S-300 foi pensado e construído para as grandes planícies na Rússia, e a venezuelana é uma região montanhosa. A montanha oferece uma cobertura natural para voos baixos e aproximações difíceis de detectar. E há uma hipótese que fica, por isso, no ar. Se as forças americanas tiverem tido acesso físico a componentes do S-300 também, devem ter, ou podem ter, recolhido drivers ou módulos críticos para perceber como o sistema funciona e como o neutralizar no futuro. Se isso for verdade, então o falhanço não foi apenas venezuelano, foi também um golpe silencioso no suposto prestígio tecnológico russo. Ora, pouco depois da operação, começou o previsível coro, acusações de violação do direito internacional e de ataque à soberania venezuelana, com o dedo apontado diretamente a Trump. Vamos voltar a esse debate mais à frente, mas para já há 2 peças que explicam porque é que esta história não começa na noite da captura: legitimidade e acusação criminal. Primeiro, a legitimidade. Maduro não é reconhecido por muitos países como vencedor legítimo das eleições de julho de 2024. O Parlamento Europeu, por exemplo, tomou uma posição nesse sentido, e na prática isso alinha a União Europeia com vários países que também rejeitaram o resultado, como por exemplo, obviamente, os Estados Unidos, o Chile, o Uruguai, o Canadá, entre outros. E mesmo quem manteve uma postura diplomática por ter uma ideologia mais próxima da Venezuela, como Brasil e Espanha, decidiram não condenar diretamente o resultado, mas exigiram a publicação das atas eleitorais, algo que, obviamente, não aconteceu como seria de esperar. E aqui aparece a velha divisão geopolítica. Enquanto grande parte do bloco ocidental recusou reconhecer, Rússia, Cuba, Honduras e China validaram a vitória de Maduro. Só que há um problema moral e político que não dá para varrer para debaixo do tapete.
É difícil chamar normal a um líder que, em plena campanha eleitoral, fala que haverá, ou diz que haverá, um banho de sangue caso o povo não lhe dê a maior vitória da história do país. E é difícil aceitar como legítimo um regime que, para esmagar protestos civis, permite cenas como veículos das forças de segurança avançarem sobre manifestantes, com mortos e sem quaisquer consequências visíveis. Mierda, marico. Agora o enquadramento da operação. Trump foi acusado de ter feito campanha a prometer acabar com guerras e depois invadir um país soberano. Mas há aqui uma distinção importante. Não houve, por dizer, uma ocupação. Não há neste momento um exército americano a controlar o território venezuelano como força permanente. O que houve foi uma ação curta, com um objetivo claro: tirar Maduro do tabuleiro e levá-lo perante a justiça americana. A crítica mais forte que fazem é porque é que o Congresso americano não foi avisado, algo que é necessário para uma declaração de guerra oficial. É aí que entra o debate dos War Powers, os poderes que permitem ao presidente americano usar forças militares no estrangeiro por um período de 60 dias sem autorização prévia do Congresso. E dito de uma forma simples, uma operação que dura menos de 5 horas, obviamente, que não encaixa no molde clássico de guerra prolongada que a lei tenta travar. Ainda assim, nem é sequer esse o argumento que a administração de Trump diz que a coisa se justifica. Segundo Marco Rubio, o secretário de Estado americano, isto não foi uma guerra, foi uma operação judicial com apoio militar. Foi mesmo dito na conferência de imprensa que esta intervenção aconteceu a pedido do Departamento de Justiça americano. E para sustentar essa narrativa, a própria imagem de captura de Maduro mostra agentes da DEA, a Agência Federal Americana de Combate ao Narcotráfico, envolvidos no terreno. E é aqui que entra o documento judicial de acusação. Logo a seguir à operação, o governo americano publicou um texto de 25 páginas com as acusações formais, 7 arguidos, crimes de corrupção, tráfico de droga, armas e narcoterrorismo. Um termo que a administração de Trump tem utilizado para colocar cartéis ao mesmo nível de ameaças como Al-Qaeda ou ISIS, por exemplo. Na lista estão Maduro, Cília e também o seu filho, mas também figuras de topo do aparelho venezuelano, por exemplo, o atual ministro responsável pelo Interior, Justiça e Paz, e até um nome de alto perfil ligado ao cartel Tren de Aragua. É fundamental perceber o que este documento é e o que não é. É uma acusação, não tem provas, as provas, se existirem, aparecem em tribunal, mas o texto descreve ligações e cooperação com grupos e cartéis como as FARC, o ELN, o cartel de Sinaloa, os Zetas e o Tren de Aragua. E pinta um quadro em que subornos e lucros alimentariam o chamado cartel dos sóis, uma expressão associada ao topo militar e ao sistema de poder venezuelano, com origem na insígnia do sol que os altos escalões militares venezuelanos utilizam. E depois vêm os exemplos que tornam esta acusação difícil de ignorar. O documento diz que, por exemplo, quando ainda era ministro dos Negócios Estrangeiros, Maduro teria facilitado passaportes diplomáticos e até o uso de aviões do Estado sob cobertura diplomática para irem ao México recolher o lucro do tráfico. Diz também que Cília, a esposa de Maduro, é acusada de receber centenas de milhares de dólares para abrir portas e intermediar encontros com o responsável máximo do combate ao narcotráfico na Venezuela, com traficantes de droga, obviamente, negociando subornos mensais e subornos extra por cada avião que deixasse passar. Acusa também ainda o filho, Nicolás, de usar um avião ligado à petrolífera estatal venezuelana para viagens onde, segundo o relato, o avião seria carregado com pacotes embrulhados em fita cola que o piloto interpretava como sendo droga. Estes são apenas 3 exemplos dos quase 20 semelhantes, com detalhes mencionados no documento. Havia uma narrativa confortável de que os Estados Unidos, sob Trump, estariam a aprofundar um isolacionismo iniciado na era pós-Obama. Menos compromisso com o exterior, menos guarda-chuva sobre os aliados, mais foco interno. Essa narrativa morreu com a Venezuela. O que se vê agora é um regresso na prática ao instinto histórico americano de delimitar o seu espaço estratégico, algo que se aproxima da lógica da doutrina Monroe. Em 1823, James Monroe deixou o aviso: o hemisfério americano não seria terreno disponível para potências europeias, no momento em que várias ex-colónias, como por exemplo o Brasil, tinham acabado de conquistar a independência de Portugal e Espanha e havia um receio de recolonização. A fórmula simplificada era clara:
A Europa fica fora das Américas e os Estados Unidos da América ficam fora das guerras europeias. 2 séculos depois, o espírito é o mesmo, ainda que agora o inimigo já não use bandeiras europeias, a América é a área de prioridade e quem tentar consolidar influência no seu hemisfério vai encontrar resistência. E isto encaixa no padrão que estamos a assistir. Retração em relação ao bloco europeu, mas intervenção e presença musculada no próprio hemisfério. Depois, ao ponto que Trump nem tentou disfarçar. O petróleo venezuelano é a peça central. Esta frontalidade não é um detalhe de estilo, é um método político. A nova retórica não pede licença, não tenta parecer virtuosa. Afirma interesses, projeta força e deixa o resto a justificar-se depois. O interesse no petróleo venezuelano tem fundamento objetivo. A Venezuela tem em estimativa as maiores reservas do mundo, na ordem de 303 mil milhões de barris, cerca de 17% das reservas globais. E por contraste, tem uma indústria petrolífera degradada. Já produziu no passado 3,5 milhões de barris por dia, em 2010 passou a produzir apenas 1,1 milhões e, atualmente, estima-se que esteja abaixo dos 900 mil barris por dia. A mensagem de Trump foi simples. Capital privado americano das empresas petrolíferas entrará para ressuscitar essa infraestrutura e, com isso, reposicionar a Venezuela na cadeia energética global sob um eixo favorável aos Estados Unidos da América. É o tipo de objetivo que para Washington justifica o risco, porque energia, no fim do dia, representa também soberania. A administração acrescenta um segundo argumento, mais histórico e mais útil para consumo interno, a ideia de que grande parte dessa infraestrutura foi construída com investimento e conhecimento tecnológico americano e que, portanto, há um direito moral e quase patrimonial de voltar a beneficiar dela. Aqui convém ser preciso, é parcialmente verdade. O desenvolvimento do setor não foi apenas americano, envolveu também outros gigantes internacionais. E ainda assim, empresas como Chevron, Exxon e Conoco tiveram um peso relevante, tal como BP, Shell e Total, por exemplo, do lado não americano. E o que Trump quer explorar, politicamente, é a memória das expropriações e reconfigurações sobre Chávez, em especial a vaga de 2007, para justificar um acerto de contas. Parte do valor gerado, diz ele, servirá para compensar o que foi retirado às empresas estrangeiras quando o Estado venezuelano apertou o controle e mudou as regras do jogo. E é por isso que Trump fala em reembolsar o que na leitura americana foi tomado por via da força e não por o mercado. Mas o petróleo é só metade da equação. A outra metade é a geopolítica pura. China, Rússia e Irão. Controlar o setor petrolífero venezuelano não é apenas aumentar a oferta, é cortar ligações estratégicas. A China, que investiu e emprestou dinheiro à Venezuela, tem ainda cerca de 10 mil milhões de dólares a receber ou recuperar e usava o petróleo como instrumento de influência. Se Washington muda o eixo da Venezuela, Pequim perde alavanca e previsibilidade. E por isso interessa aos Estados Unidos. E, aliás, isso interessa aos Estados Unidos por uma razão adicional. A China domina hoje o lado industrial da nova dependência global, com grande capacidade de refinação e processamento de minerais ou materiais raros, essenciais para a tecnologia de hoje em dia. O objetivo americano é simples: reduzir a influência de adversários no seu hemisfério e, ao mesmo tempo, ganhar moeda de troca para um mundo onde a dependência já não é só petróleo, é também cadeia industrial e matérias-primas. Ora, quando Rubio diz, sem rodeios, numa recente entrevista, que os parceiros da Venezuela são inimigos e não têm de influenciar o hemisfério ocidental, ele está a verbalizar o núcleo desta estratégia. A Venezuela, neste quadro, não é apenas um país, é uma posição no mapa que os Estados Unidos não querem ver ocupada por quem considera ser o seu adversário. Ora, como a vasta maioria das pessoas, a minha primeira reação foi pensar que esta intervenção deveria ser condenada imediatamente, visto que viola a soberania de um país. No entanto, ao passar pelas redes sociais, comecei a ver cada vez mais que haviam venezuelanos que estavam contentes e felizes com esta decisão dos Estados Unidos. E depois de pesquisar sobre as ações e as decisões de Maduro e o seu envolvimento em redes narcóticas, a vasta corrupção do que são supostas ser as forças de ordem que protegem os cidadãos de um país, comecei a refletir um pouco mais profundamente sobre o assunto. Tente ser tão imparcial quanto possível, apesar de, em certos pontos, ser difícil, por isso façamos a próxima reflexão à base de algumas perguntas. Uma nação é composta pela população da mesma, pelo seu território, pelas suas instituições, pela lei, pela sua cultura e também pela sua economia. Ora, sendo que o território, neste caso, não está em questão. As instituições estão absolutamente corrompidas. A lei é efetivamente inexistente. A economia da mesma, ou da Venezuela, está em decadência com metade da população a passar fome moderada ou severa.
A única soberania que pode ainda ser resgatada é a da população e da sua cultura. Mas pergunto, como pode um povo reconquistar a sua soberania se o exército e as forças de ordem são o mesmo regime que perpetua esta situação? Faço esta reflexão. Sem questionar aqui os porquês e os X, Portugal teve a possibilidade de uma revolução contra a ditadura do Estado Novo porque a mesma foi liderada por militares, o movimento das Forças Armadas. As tropas nas guerras coloniais no ultramar começaram a desenvolver um plano para derrubar o regime em vigor. Foram essas tropas que guiaram o 25 de Abril. No entanto, na Venezuela, se o exército é efetivamente o regime, liderado por Nicolás Maduro, esse não tomaria o lado da população numa revolução. Se o povo tentasse ou decidisse se rebelar, seria um massacre absoluto. Os mesmos deram provas disso, como vimos nos protestos em que atropelaram jovens e causaram dezenas de mortos. Por isso, muitos venezuelanos que desejavam uma mudança de regime, que viviam com medo, e digo isto sem nenhum sentido pejorativo, porque a realidade é que eu próprio, se vivesse nas condições que vejo muitos venezuelanos viverem, também teria medo. Eles estão, por isso, contentes de ter havido uma intervenção externa. É sempre melhor, obviamente, que uma revolução ou uma mudança de regime seja iniciada de dentro, pela própria população. Mas no caso da Venezuela, isso seria simplesmente impossível. Não estou a tentar legitimar a intervenção americana, apenas deixo esta reflexão no ar. Outra reflexão, ou contra-reflexão, se quiserem, por exemplo, seria se a China ou a Rússia tivessem uma intervenção parecida. Seria eu de acordo? Obviamente que a discussão diretamente vai sobre a Ucrânia. No entanto, o meu ver pessoal, as situações são diferentes. Apesar de todos os seus defeitos, de suspeitas de ligação de corrupção e de atualmente evitar eleições, Zelensky não é ainda um ditador, apesar de se poder argumentar, e a meu ver com razão, que não está muito longe de o ser. O objetivo da missão também é diferente. Do lado americano, é capturar um ditador não eleito e trazê-lo perante a justiça americana, perante crimes que influenciaram diretamente cidadãos americanos. Do lado russo, é efetivamente ditar a que bloco um país vizinho pode ou não fazer parte. Teremos que ver, obviamente, o desenrolar da situação para saber se os americanos também irão seguir nessa direção ou se deixarão num futuro muito breve, muito próximo, a direção do país nas mãos do próprio povo venezuelano. Reconheço que possa haver nesta reflexão um viés pessoal, mas o facto da população sofrer diariamente às mãos do seu próprio governo acho que é determinante para dizer que as duas situações não são comparáveis. Uma outra conclusão que tiro é que estamos a voltar para uma era de força. Pergunto, o que poderia a União Europeia fazer se decidisse que era absolutamente contra esta intervenção dos Estados Unidos da América e quisesse desafiar os mesmos? Fariam o que sempre fazem? Reuniões, encontros, comunicados? Qual foi o poder que a União Europeia teve ao negociar as tarifas com Trump depois de tentar fazer figura de forte e acabar no fim por ceder às exigências do mesmo? O último poder, a meu ver, que a União Europeia tinha enquanto bloco era a força do consumo dos seus habitantes, a força dos consumidores. E eu acho, pelo menos, que nessa negociação ficou claro que, aliás, da negociação teve muito pouco, mas ficou claro que não teve capacidade para alavancar esse ponto, ou simplesmente ele já não é suficiente para equilibrar as balanças do poder com potências externas. Ora, para terminar, acho que é necessário falar do que o futuro próximo pode reservar para a Venezuela. Os Estados Unidos da América têm, obviamente, um horrível histórico de intervenção com objetivos de instaurar regimes democráticos. Porém, aqui parece-me que está a acontecer algo diferente. Pela primeira vez, os americanos têm ou parecem ser claros quanto aos seus objetivos. Como já mencionei, a administração americana não se referiu em nenhum ponto de dizer que o petróleo venezuelano é a prioridade para eles. Segundo os relatos que foram saindo, parece que o futuro próximo da Venezuela passa por Delcy Rodrigues, a vice-presidente que já foi empossada como presidente interina. Aqui também vemos algo diferente no histórico dos Estados Unidos da América. Estão dispostos a deixar o regime atual no poder para manter algum nível de estabilidade no país e evitar que este caia num fosso ainda maior. Teremos que esperar para ver como vai o regime de Maduro, agora um regime de Rodrigues, negociar e funcionar em colaboração com a América. Por isso, deixo aqui algumas perguntas para as quais gostaria de saber a tua opinião, que podes deixar nos comentários. É o objetivo americano apenas e puramente controlar o setor petrolífero venezuelano ou existe também um interesse em que haja uma transição para um poder democrático? Se o objetivo é a transição para uma democracia, por que não capturaram os americanos também as outras figuras de alto escalão que fazem parte do mesmo julgamento que Maduro? Seria necessária uma segunda intervenção ou mesmo uma presença militar americana para que houvesse uma tal transição? Ora, são apenas algumas perguntas que eu deixo aqui para refletir e gostaria, como disse, de saber a tua opinião. Queria-te agradecer também por teres estado de novo desse lado a ver mais um dos meus vídeos.